Sim. Uhum. Uhum. Boa noite a todas e a todos. Estamos aqui para mais uma live, né, do projeto de lives coordenado pelos professores da UEM, né? Apresentar a nossa convidada, né, que já fez parte do corpo docente do curso de Serviço Social, a professora Valéria Cristina da Costa, que hoje vai nos prestigiar com a palestra sobre os desafios da proteção social básica e o exercício profissional do assistente social em tempos de pandemia, né? Em primeiro lugar, cumprimentar a Valéria, desejar uma boa noite, né? E que tudo corra bem hoje, no nosso dia. É, e é um prazer recebê-la novamente na UEM. Boa noite. Vamos aqui esperar alguns minutinhos, né, para mais gente entrar. Mas já estou feliz que estou vendo que tem colegas de trabalho, nossas alunas aí da UEM, que falo que serão minhas alunas, né? São minhas alunas ainda, estive com ela, com eles e com elas em 2018, 2019, a Nayara, a Thaí, a Kelly, enfim. A professora Celeste, que está também, muito obrigada pelo convite, estou feliz, estou me sentindo na UEM hoje, retomando, né, o meu convívio com vocês. É bom que as lives nos aproximam, né? Sim. Vamos esperar mais um pouquinho até as pessoas começarem a entrar no sistema, né? Uhum. Mas enquanto isso, eu vou apresentando o currículo da professora Valéria, né? A professora Valéria Cristina da Costa é formada em Serviço Social pela UEL, é mestre em Sociedade e Desenvolvimento pela Unespar, Uhum. assistente social da Prefeitura de Maringá, com experiência profissional na política de assistência social, no setor privado e formação acadêmica. Então, acredito que a professora Valéria tem muito a contribuir nesse processo de articulação com as políticas sociais públicas, né, com toda a sua experiência profissional, também no âmbito do setor privado, né, em especial na proteção social básica, que ela atua atualmente, né, frente ao processo de enfrentamento à pandemia do coronavírus. Valéria, seja novamente bem-vinda. Quero agradecer, em nome dos professores da UEM, pela sua presença, né, que muito nos gratifica em tê-la conosco. Posso começar já? Vamos conversar. Mas não é palestra, não, viu, professor Eduardo? Muito obrigada pela apresentação. Mas é um bate-papo. Essa live eu quero trazer, num primeiro momento, algumas considerações sobre a política da assistência social, brevemente, porque eu estou participando das lives. Eu falo que eu saí da UEM, mas o UEM ainda não saiu de mim. Então, a gente continua participando de tudo que o curso de serviço social da UEM promove, né?
Então, assisti a live da professora Márcia Lopes, do professor Rafael, então eu não vou fazer o resgate histórico da política da assistência social, da política de governo, de política pública, porque esses profissionais já falaram com toda a propriedade que eles possuem. Estão me ouvindo bem? Está tudo ok, professor Eduardo? Tudo ok aqui. Então, Todos tá estão bom. ouvindo, gente? Todos ouvindo a professora Valéria e a live? Eu sei que, além dos alunos, que é o nosso foco principal, eu tenho colegas de trabalho, já vi a Viviane, a Fernanda, que estão aí, e outros profissionais. Por favor, contribuam, façam as suas colaborações. Eu quero dividir em dois momentos. Um momento eu vou falar, basicamente, algumas coisas teóricas, daí eu paro, jogo para vocês, para o professor Eduardo, e depois eu quero falar sobre um pouco sobre as minhas experiências, tá? Para não ficar uma coisa tão maçante. Mas, professor Eduardo, seja à vontade para me interromper sempre que tiver alguma pergunta, alguma contribuição pertinente, tá? Vamos fazer disso um debate, um bate-papo, não uma live. Eu quero senti-los aqui comigo, tá? Como eu sempre senti, né? Estou vendo os alunos colocarem que professora, saudade, também tenho muita saudade de vocês todos, tá? Deixo o meu abraço a vocês, alunos, aos professores que estão aí, a professora Claudiana, a professora Eduardo, a professora Vanessa, a professora Celeste, que me convidou. Muito, muito obrigada. Mas vamos começar, né? Posso começar? Então, como eu disse, esses professores já falaram com muita propriedade, sobretudo a Márcia Lopes, sobre a política da assistência social, que foi ministra de governo, né? Ministra e implantou muito das políticas hoje existentes, né? E vocês estão me ouvindo? O professor Eduardo sumiu aqui para mim, gente. Deu um Estamos ok. ouvindo, Valéria. Você tinha sumido, tudo bem. Todos estão ouvindo, né, gente? Tá. O momento, gente, que a gente vive é de desafio. No nosso trabalho, as minhas colegas que estão aí, pode fazer o comentário, e vocês que são estudantes, vocês da universidade sabem disso. A cada dia é uma informação nova, novos conteúdos que precisam ser planejados na vida de trabalho da gente, e nós precisamos criar novos enfrentamentos diante desses desafios, né? Tudo está sendo uma nova forma de viver e conviver em sociedade. Nossa profissão está ligada a pessoas, a convívio social, a fortalecimento de vínculos, e esse Covid traz o distanciamento social e o isolamento social como a maior forma de preservação e o melhor medicamento que tem, é estar longe das pessoas. Então, isso é um desafio imenso de como a gente pode realizar o nosso trabalho com qualidade, com efetividade e seguir as orientações das autoridades em saúde, né? Então, eu vou focar basicamente em questões pontuais e na proteção social básica, tá? Mas, embora já tenha sido comentado pelo ex-presidente e foi às vezes mal compreendido, a questão da importância da presença do Estado. Nunca, em tempo algum, a sociedade identificou com tanta veemência a necessidade da presença do Estado, de recursos, de injetar recursos, da importância de políticas públicas setoriais e intersetoriais no enfrentamento das expressões da questão social, nas mazelas, nas consequências dessa pandemia. Então, o enfrentamento dessas problemáticas oriundas da pandemia requer um Estado forte, um Estado atuante, um Estado preocupado com a sociedade, né? Porém, a gente vê muitos interesses que a gente vê que não vêm de encontro com as necessidades da população, né? Que são interesses muito difusos, muito unilaterais para os interesses econômicos, e isso não é de agora, a gente vem passando já nos últimos anos de um recorte do orçamento público na política de assistência social e de outras políticas, né? Um exemplo disso é a própria PEC,
e que os recursos já não eram suficientes. E agora, cada vez mais, a gente está vendo a procura de retrocessos dentro da política que a gente está trabalhando, né? Então, essa intervenção política é de extrema necessidade. Dentro dessas novas demandas, né, gente, que emergem com a pandemia, famílias que até então não eram atendidas, pessoas que não eram atendidas, passaram a ser demandas e reconhecidas pela política de assistência social. E como nós, à frente dessa política, como que a gente pode trabalhar seguindo os princípios éticos profissionais? Esse também é um desafio que a gente vai discutir, né? Tem a necessidade da população, gente, dos governantes, dos gestores, dos técnicos, profissionais, assistentes sociais, psicólogos, educadores sociais, todos os profissionais envolvidos, né, compreenderem, gente, qual que é o papel, quais são os objetivos, quais são as diretrizes da rede de proteção social, da política pública de assistência social. Essa política que é assegurada como dever do Estado e direito de todos, isso constitucionalmente. Embora, né, a Constituição meio que está sendo não levada tanto em consideração por este governo, mas é uma política garantida constitucionalmente. E nós precisamos situar a proteção social. O que é essa proteção social? É uma forma constituída no Brasil, como eu disse, pela Constituição Federal, e que reconhece que essa política no enfrentamento às vulnerabilidades, à diminuição, à minimização dos riscos sociais e preservação, né, gente, da vida, das necessidades, da qualidade de vida das pessoas mesmo. E neste contexto, né, de seguridade social situada na política da assistência social, né, a partir do SUAS, o Sistema Único da Assistência Social, em 2005, que as políticas públicas tomaram esse desenho que hoje a gente tem. Essa política pública dentro de uma rede de proteção social básica e dentro de uma rede de proteção social especial. Então, a proteção social básica, ela precisa ser compreendida. Então, nossos governantes, os nossos gestores, a população, as outras políticas setoriais precisam entender qual é o papel da proteção social básica, do seu principal serviço, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Porque, senão, eles acreditam que todas as demandas existentes nesse momento é do CRAS, que a equipe do CRAS precisa atender. E essa situação fica distorcida. E ele tem que ser da população, que é o nosso grande público, os nossos governantes compreenderem esse papel, os nossos colegas de outras áreas, da saúde, da educação, e reconhecer a importância da proteção social básica, a importância do CRAS, mas, sobretudo, do seu papel e da intersetorialidade possível de ser realizada, porque senão vai sobrecarregar mesmo, né? Então, não é que nós não estejamos fazendo o nosso papel, mas o nosso papel vai além do atendimento exacerbado, sem critérios, enfim, né? Mas antes, analisemos o quanto o SUA, gente, o Sistema Único da Assistência Social, ele evoluiu, embora, como novamente eu digo, nesses últimos anos, 2 anos sobretudo, a gente está vendo uma falta de reconhecimento, não só orçamentário, mas reconhecimento da sua importância. Eu acho que a pandemia trouxe ele como serviço essencial e essencialíssimo mesmo, emergente para a população, né? Mas o compromisso do SUAS é defesa dos direitos sociais, garantia de direitos, né? O grande objetivo, a garantia dos direitos, a proteção social e a vigilância socioassistencial. Esses 3 objetivos do SUAS, gente, ele meio que ficou agora gritante para a gente. Então, como que a gente pode garantir os direitos se não por via da proteção social? E como a gente vai realizar todo esse trabalho sem reconhecer a importância da vigilância socioassistencial? A vigilância com seus indicadores, com as informações,
com todas as informações pertinentes do território de abrangência daquele serviço. Isso, situando aqui no nosso estado, os 399 municípios do estado do Paraná, nós temos municípios muito pequenos, municípios de grande porte, e que o CRAS tem absorvido toda essa demanda. Onde não sabe encaminhar, vai para o CRAS. Onde eu não entendo como posso a pessoa ter acesso a um serviço ou um benefício, seja ela de qualquer política ou de qualquer esfera governamental, procure o CRAS, certo? Então, nos municípios pequenos, nos municípios grandes, está sendo essa realidade, né? Então, isso é muito importante, reconhecer os 3 objetivos da assistência social como que estivessem intrínsecos. Sem um, o outro, eles são indissociáveis. Sem um, o outro não trabalha direitinho. Então, a gente, para garantir direitos, a gente precisa promover a proteção social, e a proteção social precisa dos dados e das informações da vigilância socioassistencial. E, infelizmente, né, o que a gente tem para falar é que quanto o governo atual, que eu prefiro nem citar o nome, desde o seu plano eleitoral, enfim, ele não colocou em prática, né, promoveu esse retrocesso mesmo da política da assistência social, a desvalorização da política, por meio até do orçamento. Como você vai trabalhar dignamente com a redução de recursos, a não abertura de concursos públicos, que você não tem recursos humanos suficiente para atender toda a demanda, né? Eu sei que a realidade de outros municípios, o município de Maringá, a gente tem concurso, outros municípios também, mas o posicionamento do governo federal e até do nosso governo estadual é anti concursos públicos, né? Continuidade dos serviços, o vínculo no território, tudo isso é possível se dar por meio do vínculo do funcionário nesse território. Isso nas universidades também. Estive aí na universidade 2018, 2019, onde os concursos, até tiveram concursos e as pessoas não assumiram. Então, é processo seletivo o tempo todo, e tem essa. Alguns professores, claro, conseguem permanecer, mas outros, como eu, ficam um pouco de tempo e saem e acaba perdendo esse vínculo. E é assim no nosso território, com as nossas famílias, né? Essa descontinuidade do processo de relação social entre o professor e o aluno, entre o assistente social, o psicólogo, os profissionais e as famílias, né? Então, isso é preocupante também, né? Então, houve uma diminuição absurda do orçamento, não vou falar em termos numéricos, a Márcia até passou algumas informações na live dela, muito importantes, né? A desvalorização dos profissionais, né? Não reconhecimento de nós, profissionais, a relevância dos profissionais e, sobretudo, do processo formativo desses profissionais, né? Vinculando as universidades a doutrinários, um pouco incentivo à pesquisa. A gente sabe que tudo isso que a gente tem hoje é fruto de pesquisa. Sem a pesquisa, a gente não consegue dar continuidade, valorizar o nosso trabalho e reconhecer e conhecer a realidade, né? Isso é importante. Não priorizar como política de governo as minorias, e eu vou tomar um certo cuidado em falar as minorias, porque todas as minorias no Brasil são maiorias quantitativas, né? Então, por exemplo, as minorias que em situação de vulnerabilidade econômica é a grande maioria, as minorias negras é a grande maioria da população, mas ele rechaça todo e qualquer pronunciamento e defesas contrário ao seu, né? E nós estamos falando aqui até mesmo de coisas muito simples, né? Do que para nós que atuamos e para vocês, alunos, que sempre nas aulas a gente fala, a própria definição de família, né? O que é família para a política de assistência social? Família é qualquer pessoa ligada por laços consanguíneos ou não
por afetividade, por vínculos, essa política deste governo não reconhece isso como família. Então, uma definição tão simples, para a gente era tão natural já, né? E está fugindo do nosso contexto, né? Do que é família no contexto do SUS e o que é família no contexto desse governo, né? Então, essa foi só uma introdução que eu queria fazer para vocês, né? Fiz algumas introduções devidas. Agora eu quero falar sobre a política de assistência social, objetivamente, que houveram grandes mudanças, né? Com a pandemia. Primeiro foi a suspensão de serviços coletivos, serviços em grupos, reconhecidos pelo Serviço Social, Conselho Federal de Serviço Social, os Conselhos Regionais de Serviço Social, a ABEPS, também se pronunciou em relação à formação também. Então, dentro do serviço da assistência social, o primeiro pronunciamento a respeito foi: trabalho em grupos, trabalhos coletivos, a gente precisa evitar. E depois nós acabamos com esse tipo de atividade até então. Depois vieram os atendimentos presenciais, né? Que a gente, por uma questão de proteção, durante um grande período, agora a gente está estudando a nível nacional e estadual, né? Em nível de todas as esferas, sobre a questão da retomada dos serviços presenciais, onde o serviço remoto, a questão do telefone, de trabalhos remotos tomou o lugar desses atendimentos presenciais. E a gente precisa tomar muito cuidado para a humanização desses trabalhos, né? Suspensão do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, sobretudo para a pessoa idosa, que é grupo de risco. Então, a gente, Centro-Dia e outros serviços também da proteção social especial, que acabou por interromper, por preservação, por prevenção das pessoas que são atendidas nesse público, né? Dentre várias outras ações para a proteção tanto dos usuários como dos próprios servidores, né? Então, nós precisamos considerar cuidar. Então, o Cefes fez uma manifestação, o Congemas também, a Frente em Defesa do SUS e da Seguridade Social, e que a gente precisa cuidar dos servidores. Então, muito tem se ouvido de falar do cuidado com servidores da saúde, mas pouco ainda ouvimos falar sobre o cuidado com os servidores, os trabalhadores do SUS. A questão dos EPIs, os equipamentos de proteção individual, os equipamentos de proteção coletivos. Então, e como a gente usar esses equipamentos de proteção e ainda ter esse calor humano e o vínculo com as pessoas atendidas. Então, são tantos os desafios cotidianos que a gente tem com os nossos usuários, com o cuidado, com a proteção com os nossos usuários, e fazer com que eles entendam que todas essas proteções são para eles, para melhor atendê-los, entendeu? Então, quando um usuário chega até nós sem uma proteção, sem a máscara, aliás, eu conversando, eu estou sentindo que vocês estão tão próximos a mim e estou estranhando eu conversar sem a máscara, já está virando costume isso para a gente, né? Então, a gente orienta os usuários sobre o uso da máscara também, enfim, mas mesmo assim, às vezes eles querem tirar para falar com a gente. Então, são tantos detalhes que a gente precisa ter cuidado, né? Então, esses cuidados com os servidores são extremamente relevantes, né? Precisamos ampliar, gente, o caso de suspeitas de nós servidores, porque eu tive a Covid, quem trabalha comigo sabe, quem me tem nas redes sociais, eu tornei isso público, né? Então, eu tive o Covid, o vírus do Covid-19, e o que aconteceu? E eu não poderia expor os meus colegas de trabalho, os usuários, mesmo tomando todos os cuidados, eu usei máscara, eu fui trabalhar um dia ainda que não estava confirmado, estava sob suspeita, e aquele dia, a minha angústia de alguma forma poder passar isso para alguém,
isso doía mais do que qualquer sintoma que eu poderia estar sentindo. Tomando todos os cuidados, eu acho que eu não passei isso para ninguém, mas a questão psicológica afeta muito, né? Preservar a vida das pessoas, porque meu organismo reagiu bem e eu consegui passar por isso muito bem. Mas será que outras pessoas também vão passar? Então, incomoda muito, e eu posso falar com toda propriedade sobre isso, o risco de passar isso para qualquer outra pessoa, tá? Então, nós, profissionais da assistência social, também precisamos passar por vários exames, né? O acesso à vacinação. Será que todos os municípios tiveram acesso a vacinas de outras epidemias, né? Como o sarampo que retomou, o H1N1. Então, isso é um cuidado com a gente, com os servidores, né? Então, os riscos, né? Quais dos serviços que vocês trabalham aí nos municípios que vocês estão, em Ivaiporã, vocês aí de Lunardelli, aqui de Maringá, que os profissionais da vigilância epidemiológica ou ou autoridades de saúde avaliou o risco que o CRAS, o CRES, enfim, qualquer serviço que você trabalha está exposto. Então, a gente não tem esse tipo de vigilância com o nosso espaço de trabalho também, né? A gente não pode expor as pessoas a risco, né? E o maior desafio talvez seja mesmo promover a proteção social na sua informação mais ampla, na sua definição mais ampla, né? Qual é a nossa relação com o nosso território, com as pessoas, né? Como eu vou promover, diante de todos esses cuidados, o acolhimento humanizado? Porque qualquer serviço da assistência social, a gente sempre fala que começa pela acolhida, uma acolhida humanizada, uma escuta qualificada, né? Sendo que esse momento, como eu já disse, de isolamento social e de distanciamento é a melhor medida, né? Uma outra questão que nos preocupa, e talvez isso agora fique mais reforce ainda mais a necessidade dos fluxos e protocolos. Então, por que os fluxos e protocolos da saúde é bem definido e a população acaba respeitando até mesmo diante de uma negativa? E na assistência social, a gente não cria esses fluxos, não desenha esses protocolos. Então, a gente faz muito, cada um do seu jeito, fazendo tudo, absorvendo tudo que é apresentado como demanda para a gente. Então, é hora da gente pensar. Isso não é criar uma situação estanque, fechada, não. Mesmo porque a gente lida com vidas de pessoas, né? E por quê? Se você não tem os fluxos, os protocolos, as pessoas não têm informação sobre quais os serviços, quais as possibilidades que estão sendo disponibilizados na rede de proteção, como a gente está enfatizando aqui na proteção social básica, no CRAS, enfim, dá margem a várias dúvidas para a população, há várias dúvidas até para os governantes indicarem coisas erradas, porque não está muito bem definido. E isso abre para a falta de reconhecimento e até mesmo para as críticas que a gente sofre. E a gente acaba sofrendo crítica pelos dois lados, porque não sabem qual é o nosso papel e quais as nossas possibilidades, né? A gente fica meio, como a gente costuma falar, telhado de vidro, né? Onde a gente só recebe muitas pedradas, né? E antes de eu entrar no que eu quero entrar falar um pouquinho sobre a Frente em Defesa do Sistema Único de Assistência Social e da Seguridade Social, que já fizeram várias publicações. Antes disso, eu vou, professor Eduardo, tem alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma ponderação de algum aluno, de algum profissional? Não estou te ouvindo. Seu microfone está desligado. Liga o microfone. Oi, Valéria. Tem algumas colocações que você coloca, né? Na verdade, me fez refletir sobre algumas situações encontradas no âmbito da matricialidade social,
né, que você traz uma crítica no atual governo, não vamos denominar, né, que, de certa forma, se personifica nas relações sociais, interrompe esse processo na proteção social básica de aprofundamento dos atendimentos diante da centralidade na família, no campo da matricialidade sociofamiliar, né? Então, são aspectos, né, que eu acho relevantes, do que você nos conta aqui no bate-papo. Eu queria que você, se você pudesse, falar um pouquinho mais sobre esse contexto no cotidiano do assistente social, né, e na política específica de assistência social. Ok, professor. Antes disso, a professora Claudiana colocou que a live do dia 16 é a arte, racismo e serviço social, né? Então, minha camiseta, Vidas Negras Importam, tem tudo a ver, já estou dando um spoiler para a próxima live também, né? E sobre isso que você... Oi? Desculpa interromper, Valéria. Só acrescentando que a live do dia 16, ela será com o título Arte, Racismo, né, e Serviço Social, e será com assistente social e professor da Unifesp, né, Daniel Péricles, né, que é o famoso vulgo Elemento, né? Então todos estão convidados. Não percam, não percam. Certo. Sobre matricialidade sociofamiliar, então, só para fazer um resgate bem rapidinho, né? Então, quando a gente falou da política assegurada pela Constituição Federal, daí a gente teve a LOAS em 93, que ainda era tratado de uma forma ainda por segmentos, né? E com a Lei 12.435, que ela previu o aprimoramento da LOAS, digamos assim, ela deu essa questão da centralidade na família, em que a rede de proteção social básica prevê o fortalecimento dos vínculos familiares e a preservação desses vínculos para que não sejam rompidos, né? E já a proteção social especial de média complexidade, esses vínculos já foram fragilizados ou violados, e a proteção social especial de alta complexidade, esses vínculos realmente ou foram rompidos ou estão extremamente fragilizados e os seus direitos estão totalmente violados, né? Então, na proteção social básica, esse fortalecimento dos vínculos familiares, nessa época de pandemia, a gente não está conseguindo trabalhar. Eu não vou ser demagoga agora em falar que a gente está fazendo, porque o nosso trabalho está muito rotineiro, né? As minhas colegas, a Fernanda, a Viviane, que estão aí, que se estão aí ainda, pode fazer os seus comentários, que a gente está trabalhando numa frente que está tendo foco os benefícios eventuais, que é uma outra pauta que eu quero colocar aqui para discussão também, né? Porque como que a gente vai fortalecer os vínculos familiares se a gente não está conseguindo realizar um trabalho efetivo com as famílias? Não estou conseguindo fazer um atendimento mais particularizado com a família. Então, realmente, promover as diretrizes previstas pelo SUAS está muito difícil nesse momento. O que a gente está conseguindo fazer é tentar defender o máximo possível os mínimos sociais, o que representa um retrocesso. E isso me causa uma inquietação muito grande, professor, porque como vai ser daqui para frente? Aliás, eu acho que nunca ninguém está sabendo em área nenhuma como vai ser daqui para frente, né? Mas será que a gente vai conseguir retomar os trabalhos ou eles vão estar ainda mais fortalecidos? Por isso o planejamento, gente, o diálogo entre os profissionais, entre os órgãos gestores é tão importante, porque o planejamento tem que ser em conjunto, porque é tudo muito novo para todo mundo, sabe? Então é mais ou menos isso que eu acho que eu vou contribuir, e se eu não contribuir, depois eu abro mais, tá bom, professor? Muito obrigado, professora Valéria. Fernanda colocou que concorda. Obrigada, Fernanda, pela contribuição. Então, eu falei que eu iria falar
sobre a Frente em Defesa do SUAS. Gente, não percam. Profissionais, alunos, nós temos uma frente em defesa do Sistema Único da Assistência Social e da Seguridade Social, que está fazendo excelentes publicações. Se eu não estiver enganado, está na 7ª, indo para a 8ª publicação. Na primeira publicação, tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui hoje, que foi em março, gente. Logo que estourou a pandemia, essa defesa já fez esse informe 1, que fala sobre o desastre epidemiológico e a proteção social nos municípios. Então, vale a pena ler essas publicações, tá? E por quê? Nesse 1 ele fala só, fiz um resuminho aqui, só para vocês, passar um spoiler mesmo, para vocês usarem isso como referência. Ela enfoca sobre o quanto os usuários precisam de informação sobre tudo. Gente, os serviços tiveram alteração de horários, né? Então, por exemplo, aqui em Maringá, o horário agora do CRAS é das 9 às 15 horas. Como é o tipo de serviço? Então, a população precisa entender todas as mudanças. Quais são os serviços que estão sendo ofertados? Por que outros serviços não estão ofertados? Olha, não está sendo atualizado o cadastro único, mas a população precisa saber disso. Olha, para o benefício emergencial de R$ 600, não adianta fazer o cadastro único agora, porque o governo federal fez o recorte de 20 de março para quem tem cadastro único. Só que se a população não sabe, para onde vai a crítica? Para o CRAS. E mais do que crítica, essa desinformação não dá acesso aos direitos, aos benefícios. Então, quanto mais informação a gente levar para a população, é melhor. E isso esse informe enfatiza com muita clareza, tá? Informação sobre o próprio vírus, sobre a contaminação. A gente fala assim, olha, gente, você veio sem máscara, a gente não vai te entender. Ai, mas eu preciso... Mas você está ouvindo, você não tem máscara? Toma máscara, você está entendendo? Então, a gente precisa ter esses recursos, porque a gente vê muito a mídia colocando que em baladas, em bares, as pessoas estão sem máscaras, né? E que eles fornecem, mas será que os nossos serviços têm máscara para todo mundo, né? Então, não estou dizendo da realidade aqui, mas nós estamos tratando de um contexto nacional, mundial, do nosso estado e de todos os municípios, né? A gente precisa usar de todos os recursos que a gente tem de informação para acesso à população. Serviços, por exemplo, como o Instituto de Identificação do Paraná, ele esteve interrompido, agora retomou em alguns casos. Então, nós, profissionais, precisamos conhecer toda a rede, tudo que está acontecendo, ler e se capacitar cotidianamente para poder passar informação para os nossos usuários, porque muitas vezes nós não temos essa informação, como que os nossos usuários vão ter? Então, às vezes a gente critica, mas será que a gente está fazendo da maneira certa? Hoje mesmo, a Viviane, que também está ao vivo, já mandou aqui para a gente, ó, a partir de amanhã, se não me engano, os Correios vai também poder colaborar com as pessoas para terem acesso ao auxílio emergencial dos R$ 600 até R$ 1.200. Isso é muito importante, gente, porque as pessoas correram aos CRAS, mas a demanda cresceu tanto, como eu já disse, pessoas que não eram atendidas pelos CRAS, agora passaram a ser atendidas. Então, a demanda aumentou, a gente teve que administrar os benefícios do governo federal, do governo estadual, o Comida Boa, e os benefícios municipais, fica essa loucura, sobrecarrega os servidores do CRAS, e a gente não consegue dar conta de atender toda essa população. Daí a necessidade da intersetorialidade. Eu ia falar, assim, até uma palavra da empatia. Empatia nossa com os colegas de saúde, os outros profissionais de outras áreas, uma empatia conosco também, os profissionais da educação, uma empatia com a assistência social, para ver o que a gente, dialogar o que pode ser feito em conjunto, porque essa sobrecarga fica exaustivo para os profissionais. A gente tenta, de todas as formas possíveis, não refletir isso no atendimento com os usuários. Mas nós somos seres humanos e eu tenho receio que isso aconteça também, né? Estou vendo aqui que a professora Claudiana... Pode falar. Tem uma pergunta da professora Claudiana que diz respeito à socialização da informação que se torna
ainda mais importante nesse momento de pandemia, né? Ela pergunta se vocês que estão na linha de frente estão sendo preparados para este novo momento, com o subsídio do Ministério da Cidadania e do Sejuf, né? Então, vai em relação às demandas emergentes que estão se encontrando no âmbito da proteção social básica, que se articula também com, uma professora Valéria relata, por meio de todas as complexidades envolventes no âmbito da política de social. Então, posso fazer só essa pergunta, professora Valéria, ou Pode. poderia fazer como você prefere? Professor, como eu estou com duas telas aqui, eu já dei uma olhada aí nos comentários. Se você quiser, você que manda, você é o meu mediador aqui hoje, né? Então, Tá certo. eu já dei uma lida, se você quiser, eu já faço um informe geral, e daí, se eu não dei conta de responder tudo, você me cobra, pode ser? Isso. Eu só vou ler, então, a pergunta do professor Douglas, né, para os nossos ouvintes. Ele pergunta: professora Valéria, gostaria de lhe ouvir sobre o aspecto do fortalecimento dos vínculos, um dos grandes objetivos da proteção social básica. Quais as estratégias que o CRAS tem utilizado para dar conta deste objetivo, né? Ele agradece. Douglas, eu até falei alguma coisa, e sobre o fortalecimento de vínculos, a gente não está fazendo. Foi o que eu falei, não vou ser vamos falar que a gente está promovendo o fortalecimento de vínculos. Até a Heloísa, querida, linda, Sari, beijo, fala assim, para lembrar sobre a redução temporária de equipe. Então, todas as equipes de todos os serviços CRAS, CREAS, enfim, nós temos pessoas em grupos de riscos, gestantes, hipertensos, obesos, e todos os grupos que estão, pessoas que estão enquadradas nessa situação de risco e que estão em home ou afastadas do trabalho, o que reduziu ainda mais o número de servidores atendendo a população. Então, nós não estamos realizando trabalho de fortalecimento de vínculos. O máximo que a gente está fazendo é o acesso a benefícios eventuais, infelizmente, viu, professor Douglas, tá? O Sidmar Ramos, Sidmar que é o nosso parceiro dentro da política aqui, que ele faz todo o processo de tecnologia, de TI, para a gente viabilizar os benefícios e dos registros desses benefícios. Obrigada pela presença aqui também. A professora Claudiana falou, enfatizou a importância da informação, da comunicação neste momento, é primordial, né? Pelo Ministério da... Não, Claudiana. Claudiana perguntou se a gente está tendo a capacitação. Não, a gente não está conseguindo nem o tempo para o atendimento. A gente está no atendimento cotidiano, está se tornando cada vez mais cotidiano. A capacitação é assim, você sai do trabalho, vai ler o que tem de novo, participação das lives, né? E a gestão, os outros colegas de trabalho compartilham as novas informações para a gente, mas a gente não foi promovido nenhuma capacitação mesmo que virtual, mesmo que remota, para a gente enquanto profissionais. O do próprio R$600, gente, a gente tinha que ler, porque as pessoas vinham buscar informação dos R$600 aos benefícios emergenciais, né, do governo federal. A gente não tinha a informação, porque a gente não sabe, calma aí que vai sair, porque foi falado na mídia antes, estava sendo votado, né, pelas instâncias federativas, e a gente não tinha nenhuma informação. Então, a gente tinha que ler e estudar para depois passar a informação. Então, a gente não está tendo, nesse momento, nenhum subsídio, não, viu? A Viviane também falou sobre o papel dos entes federados, né? Com certeza. O papel dos outros entes, Estado, governo federal,
além dos municípios e dos profissionais dos outros entes federados também. Então, a gente precisa que as instâncias federativas disponibilizem recursos suficientes para atendimento dessa população e prestem ajuda mesmo, esse trabalho intersetorial. A gente tem que pensar mais do que nunca na perspectiva intersetorial, porque se eu pensar cada um na sua caixinha, está sendo cansativo, está sendo exaustivo mesmo, né? E foi o que a Fernanda colocou. Precisa ter um planejamento, porque ainda tem muita coisa por vir. A gente acredita que não está acabando, infelizmente aqui no Brasil, até pelas medidas tomadas, isso se prorroga, a gente não tem como, vai ter, infelizmente, o exemplo da Nova Zelândia e outros lugares que tiveram grandes sucessos, né? Então, a gente vai ter um longo período, eu acredito, da pandemia, que a gente vai ter que se adequar, e o pós-pandemia, o que é da política? Então, eu acho que abertura para o debate, para o diálogo dos nossos governantes, ouvir avaliação técnica, avaliação científica, as pesquisas a respeito, para a gente fazer o melhor trabalho possível também, tá? E ouvir as orientações das autoridades de saúde. Eu sou assistente social, eu não posso falar com propriedade a forma de contágio do vírus. Então, eu tenho que ouvir. Então, eu preciso receber orientação, até pelo que a professora Claudiana falou, né? Sobre como ter capacitação de como eu posso atender, tendo o menor risco para mim e para os usuários. O uso da máscara. Para o pessoal da saúde, é muito comum o uso da máscara. Então, para eles, é natural. Para a gente sofreu muito para se acostumar em atender a pessoa não ouvir, você repetir. Sabe, um detalhe tão simples que para nós a gente causou um sofrimento, sabe, professor? Já o informe 3, falando em benefícios eventuais, respondendo ao professor Douglas, do Defesa do SUS e da Seguridade Social, ele traz sobre os benefícios eventuais, né? Como que ela ameaça. Os benefícios eventuais hoje é tão essencial e está sendo nossa grande linha de frente de trabalho, né, no CRAS, porque 12 milhões de trabalhadores passam a estar desempregados, 40 milhões de trabalhos, 40 milhões em trabalho autônomo, informal, precarizado, 14 milhões de famílias ou 42 milhões de pessoas do cadastro único passaram a ter uma maior necessidade. Então, são números inimagináveis. E o SUAS, assim como o SUS, que é um sistema público, né, que provê essa segurança social, essa proteção social, torna-se essencial. A população começa a entender a importância do SUS, a importância do SUAS no cotidiano de suas vidas, para que se aproxime ou tente se aproximar da normalidade, né? Então, essa calamidade trouxe essas discussões também, né? E como a Viviane colocou, é preciso que os governantes cumpram suas obrigações e corresponsabilidades de cofinanciar. Então, eu faço até uma indagação, se vocês acreditam, que o Comida Boa veio atendeu e é uma forma de cofinanciamento. E talvez não tenha sido a melhor medida, não que talvez não tenha atendido muitas pessoas que precisavam, mas se esses recursos fossem canalizados e planejados da melhor forma possível, talvez tenha sido focalizados para pessoas com maior necessidade, que compreendam o que é prioridade. Então, isso é um trabalho que eu vou dar como testemunho aqui, porque quando começou os primeiros benefícios eventuais, todo mundo veio procurar. Então, agora a gente está conseguindo fazer um trabalho mais dinâmico com as famílias, tentando, né, professor Douglas, o fortalecimento de vínculos com essas famílias, falando, olha, gente, nossa prioridade para as pessoas mais afetadas pela pandemia. E eu estou tendo respostas super positivas com essas famílias, falando assim, não, realmente, é isso mesmo, eu tenho que priorizar mesmo. Então, eu prefiro atender melhor e com maiores recursos quem realmente foi afetado pela pandemia e com maior necessidade e maior vulnerabilidade econômica e social, do que muitas vezes pulverizar muitos recursos para muitas pessoas e acabar não atendendo direito às pessoas, né? Então, só que esses benefícios
eventuais, eles precisam estar em consonância com o pacto federativo já estabelecido anteriormente nas normativas do SUAS. E a gente sabe que a maioria dos benefícios dos municípios não tem as suas leis de benefícios eventuais, que prevê tanto os benefícios eventuais como ao atendimento às famílias em situação de calamidades, enfim, que é o que a gente está vivendo agora. Então, se a gente tivesse muito bem desenhado essas leis e aprovadas, talvez hoje seria mais fácil trabalhar com elas, mas a gente não tem. Então, aqui que está disponível, que estão online, coloca para mim, né? Como que está os municípios de vocês do lei, né? Eu gostaria de reconhecer isso, né? Que mais? Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar? Que eu vou entrar dentro das minhas experiências aqui. Nossa, tem tanta coisa que eu quero falar, professor Eduardo, tá mudo. Liga o microfone. Tá mudo. Professor, tá... Isso. Alô, alô. Isso. Tem mais uma pergunta da Paty Braga. Ela fala boa noite e ela pergunta como ofertar escuta e uma acolhida humanizada quando os técnicos não têm essa postura frente aos usuários. Como sensibilizar o técnico que ainda reproduz e acaba assim pautando a atuação no senso comum? Ela pede um socorro. Paty, a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado com isso. Porque, às vezes, nós que estamos na linha de frente, servidores, no dia a dia, sobrecarregados, tudo, às vezes a gente não consegue falar exatamente como nós gostaríamos e às vezes, somos mal interpretados. E daí vem essa crítica. Então, a gente precisa ter muito cuidado em falar dos outros técnicos e dos técnicos de outras áreas também, né? Então, porque, às vezes, olha... a gente diz para o usuário, olha, dentro dos critérios, não é prioridade, mas a gente pode fazer de uma outra forma, ou, por exemplo, o cadastro único agora não é possível, mas vai ser retomado, ele vê isso como uma negativa e como se eu estivesse atendendo mal. Então, isso é um cuidado, né? Porque a gente não é blindado, a gente não tem essa blindagem, então a gente tem que ter esse receio. E os profissionais, gente, a formação é desde a formação acadêmica que vocês têm. Nossos alunos que estão aqui, eu vi vários alunos que me ouviram vocês, professor Eduardo, professora Claudiana, que eu vi várias vezes, professora Celeste, falar sobre a questão, que era a disciplina da professora Vanessa também, a questão dos princípios éticos profissionais. O projeto ético profissional do serviço social, ele deve ser de encontro com o projeto societário. Então, eu tenho que entrar em defesa da classe trabalhadora e zelar por esses 11 princípios. Então, primordialmente, eu tenho um compromisso ético desde que eu me formei e tenho o meu CRES em defender o meu código de ética. E a qualidade do serviço prestado, a gente tem em todo momento do nosso código de ética. Né? Então, o Código de Ética de 93, que está em vigência, ele fala o tempo todo sobre os direitos e os deveres, em todos. Já com os usuários, só os deveres. Só está previsto os deveres no caderno com os usuários. Então, a gente tem esse compromisso. Então, eu acho, é o que a Raquel Gentili fala, existem coisas imateriais e materiais. Tem coisas que é própria do serviço social e tem coisas que é da pessoa. Então, às vezes, a maneira de falar, a maneira de se comportar é de cada um e que isso a gente precisa aprimorar, né? E eu acho que é reconhecer a necessidade de uma melhora minha é a primeira coisa para atender melhor a população, né? Eu não posso deixar de falar isso, eu sei que o nosso tempo, a gente está chegando quase 8 horas, Eduardo, eu vou falar agora bem rapidinho algumas coisas importantes, que é mesmo desabafo e uma troca com os meus colegas que estão ouvindo, né, e com os meus alunos, né? Tá certo. Objetivamente, sobre o CRAS, sobre a proteção social básica, claro que a gente tem
reconhece que o CRAS é a referência no município pequenininho, é a referência no território, né? Aqui em Maringá são 10 CRAS, mas tem um município que é só um CRAS, e é o único serviço tipificado nesse município, né? É a referência de todos os serviços. Eu morro de medo quando fala assim, o CRAS é a porta de entrada, parece que é a porta da esperança, isso dá um desespero na gente, né? Então, a gente precisa assegurar de forma ágil o acesso aos direitos. Isso a gente sabe. Rápido, ágil, sem burocracia, os serviços e benefícios do CRAS. Isso a gente sabe, né? Mas como eu ouvi várias perguntas, o atendimento telefônico ser humanizado, dá para ser humanizado sim, ou um atendimento rápido. Então, se eu dar a informação certa para as pessoas e de uma forma respeitosa, eles podem até levar uma negativa, mas eles vão entender os caminhos que eles podem seguir e por que eles tiveram esse não também, né? Eu acho que nada substitui esse atendimento presencial, esse vínculo com o território e com as famílias, tá? Me preocupa muito agora a responsabilização que dão aos CRAS, sobrecarregando esse serviço, como foi falado aqui. A gente está com um número menor de servidores, porque essas pessoas estão tendo cuidados maiores que estão mais vulneráveis. A gente nunca tem um número de servidores suficientes, eu acho muito difícil, né? Equipes todas equipadas, todas com o número de servidores conforme a norma operacional básica de recursos humanos. Às vezes até tem, mas a demanda às vezes é pesada, sobrecarregada, né? As equipes dos CRAS não conseguem dar conta dos serviços que já existiam, como o trabalho de fortalecimento de vínculos, dessas novas demandas, os auxílios todos, né? E muitas vezes com insumos e equipes insuficientes, né? Já falei sobre a vigilância socioassistencial, o quanto se mostrou importante, essencial, relevante nesse período. Isso vale, porque o cadastro único, gente, quando foi criado, foi exatamente para desenhar e reconhecer a população. A gente sabe que o CRAS tem 3 formas de acesso, não é isso? Busca espontânea, encaminhamento e busca ativa. Raramente a gente consegue já fazer a busca ativa. A gente consegue atender quem busca o CRAS, a busca espontânea, ou outros serviços e pessoas que foram encaminharam os usuários. Mas a busca ativa, para realizar cadastro, para reconhecer e fazer vigilância socioassistencial, a gente não consegue fazer nesses serviços mesmo. Daí, por isso, essa fragilidade. Então, se utilizando o cadastro único para ter o acesso ao benefício emergencial do governo federal, ao benefício eventual do governo estadual, todos baseados, primordialmente, pelo cadastro único. E daí tem essa fragilidade, que a própria população, muitas vezes, não foram atualizar o seu cadastro. Talvez, a partir de agora, as pessoas vão dar mais valor também ao cadastro e à atualização do cadastro único. Que a gente manda carta, contato telefônico, aí sim busca para as pessoas atualizarem o cadastro único e não atualizam. E daí as pessoas nos procuram, mas eu já perdi meu trabalho faz 2 anos, mas você não veio atualizar o cadastro único e perder esse benefício, né? Então, são fragilidades que agora vão ficando mais gritantes e mais latentes, né? Mas o cadastro único é importante a gente reconhecer que é uma ferramenta, gente, de inclusão e não de exclusão. O que está acontecendo, já estava acontecendo nos últimos 2 anos. O Bolsa Família sempre foi assim, mediante o cadastro único, coisa de dias, no máximo 1 mês, a pessoa que tinha direito já tinha o seu benefício, recebia o seu cartão e tinha o benefício acessado. Já de 2 anos para cá, está demorando meses, as pessoas não estão recebendo o Bolsa Família, isso é um horror. O próprio BPC, demorando meses. Então, a gente precisa de um sistema de informação seguro, ou até do governo federal, ter número de profissionais comprometidos suficiente para avaliar se os critérios, se atendem os critérios ou não, mas não ficar com essa negativa por um longo período. As pessoas estão sem o BPC, sem o Bolsa Família, sendo que nós, na ponta, no CRAS, avaliamos que é um idoso, que a renda per capita
se enquadra, fizemos o processo, já tem o cadastro único e não recebe esse BPC. Ah, porque está sendo avaliado. E agora essa demanda gritou mesmo, né? O absurdo foi agora, né? E hoje, terça-feira, 9 de junho, né? 9 de junho, o governo teve que retroceder porque revogar uma portaria do Ministério da Economia que tinha transferido mais de 83 milhões do orçamento do Bolsa Família para a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência, o SECOM. Isso não é um absurdo? Só que ele teve que retroceder, porque o Tribunal de Contas não aprovou, é claro, sobre isso, né? Uma outra indicação que eu faço é sobre pesquisar sobre o Colegiado Nacional de Gestores Municipais da Assistência Social, o CONGEMAS, e o Fórum Nacional de Secretários do Estado de Assistência Social, o FONSEAS, que são instâncias legítimas de representação dos conjuntos dos municípios e os distritos federais, né, do Distrito Federal dos estados, para o Sistema Único de Assistência Social, né? Então, eles estão fazendo várias lives, hoje mesmo eu vi quem estava, a Jucimere, aqui do Paraná, estava fazendo a mediação, então é uma outra indicação de capacitação muito importante, que eles estão fazendo, além das publicações, várias lives, além das lives da UEM, estão sendo adoráveis, eu estou amando participar também, né? Outro ponto que nós precisamos destacar é sobre os benefícios eventuais que o COGEMAS e CONSEAS ele coloca sobre o cuidado em participar todos os atores envolvidos nessa discussão. E o informe no 3, gente, da Frente de Defesa do SUAS e da Seguridade Social, leia o informe 3, sabe? Eu sei que o tempo é curto aqui, mas esse informe 3, ele faz grandes observações sobre as dificuldades, as fragilidades, né? No Brasil, hoje, nós temos 8.370 CRAs distribuídos em todo o território nacional, 8.370 CRAs, gente. Então, você acha que 8.370 CRAs consegue atender os milhões de brasileiros que precisam nesse momento? A gente não consegue, né? E todavia, os nossos agentes públicos, nós que trabalhamos, né, que estão incluídos nesse processo, a gente precisa ter equipamento de segurança, a gente precisa estar capacitado para isso, a gente precisa estar com saúde mental para trabalhar, sabe? Ter essa tranquilidade em trabalhar isso, e em prover esses benefícios, em atendimento de qualidade, né? E a concessão desses benefícios é construir direito, né? Precisa estar regulado, articulado com serviços de política pública, né? Mas agora eu quero passar para você, para depois eu fazer o fechamento, Eduardo. Senão eu falo até 9 horas, tá? Tá certo, Valéria. E como está sendo bom, né? Essa troca de experiência contigo. A professora Celeste, né? Ela pergunta como tem sido o autocuidado dos profissionais do CRAS, o autocuidado com os profissionais do CRAS neste momento de pandemia, né? Você poderia falar alguma coisa a respeito sobre... São os cuidados, né? Desculpe. São os cuidados de uso de máscara, luvas, né? Precisa ter todos os dias, né? Nem sempre a gente consegue, uso de álcool em gel, e é isso, só isso. E evitar fazer esse trabalho por agendamento. Esse é um detalhe muito importante, né? Então, todo atendimento tentar ser por agendamento, porque daí não tem uma aglomeração de pessoas e você não fica afoito, não fica angustiante também para atender. Então, se você tem um agendamento para atender, você sabe que você tem um número X de pessoas para serem atendidas, né? Então, isso te dá um planejamento para atender com maior distanciamento, com maior proteção, enfim, né? E o quanto possível fazer o atendimento telefônico, sabe? Famílias que a gente já vem acompanhando, liga, pergunta, às vezes se eles ligam, a maioria das vezes são eles que ligam para a gente pergunta como que tá,
e a gente, às vezes, dá uma maior continuidade ao acesso a benefícios, orienta para outras situações e busca, gente, busca de informação. Nós precisamos, trabalhadores, buscar informação. Então, a partir de agora, o serviço X vai funcionar. A agência do trabalhador agora voltou a atender por agendamento que pode ser feito online. A gente precisa ter essa informação, porque senão não vai chegar à nossa população também, né? Uhum. E são informações que vão se... Saudade. São informações, né, professora Valéria, que vão se modificando, né, no dia a dia, né? E bem como você fala, a gente tem que estar sempre se atualizando nos decretos, nas legislações, né? E também em relação, né, à teoria profissional executada pelo profissional de serviço social dentro de uma teoria social crítica, né, que possa embasar os direitos da população usuária. Eu gostaria que a Claudiana me desse o contato, quanto tempo nós temos, porque por mim eu ficava aqui o dia todo com a professora Valéria. Celeste, obrigada também, beijo. Posso continuar então, enquanto a Claudiana passa aí no privado para gente? Isso. Eu acho que pode continuar, né, com... Eu estou finalizando também, né? Então, gente, o que nas minhas considerações finais, o que eu coloco para vocês? O diálogo, o debate, a aproximação dos prestadores na ponta, na linha de frente, com a gestão, com o governo. Tá certo que o governo federal a gente não tem diálogo, né? Mas dentro do governo municipal, quem sabe, vocês têm aí também, enfim, a gente tenha. São estratégias para a assertividade, com certeza. A gente vai acertar mais no atendimento mais adequado, com mais garantia de direitos, com maior proteção social, se a gente manter esse diálogo e essa aproximação. Porque os interesses, eles têm que ser o mesmo, né? A gente tem que tomar muito cuidado agora para que a gente não tenha, não seja desvirtuado o objetivo da assistência social, não retome uma visão assistencialista ou de política de governo ou política de partidos, o trabalho da política pública da assistência social, que é uma política de Estado e não é uma política de governo, né? Então a gente precisa defender, entrar em defesa do SUAS, em defesa da Seguridade Social, né? Então isso é importante. Eu estou vendo os comentários aqui. Pois vai existir, nunca vai existir. Eu estava lendo um livro para me preparar aqui, que é da Camila Potiara Pereira, que eu gosto demais dela, né? Proteção Social no Capitalismo. E ela fala sobre as diferentes visões de proteção social. Quem tem esse livro, lá na página 338 tem. E ela fala sobre isso. A proteção só pode ser compreendida se tiver uma proteção social plena, uma proteção integral, que a proteção social seja reconhecida como direito, que atenda à necessidade humana, né? Que os princípios da equidade, positivada a liberdade, a democracia, defesa da democracia, né, no atendimento às necessidades. Então, vale a pena ler Proteção Social no Capitalismo, da Potiara, é muito bom. Assim, o desafio profissional do assistente social, gente, é o que eu já disse aqui, é lutar para conciliar o projeto ético-político, né, com o projeto societário. Não pode haver essa dicotomia entre os interesses profissionais aos interesses institucionais. A gente precisa que eles sejam os mesmos, né? Independente de uma pandemia, de tudo, né? A nossa defesa, é claro, é de uma nova ordem social, uma sociedade mais justa, mais democrática, com o Estado mais presente para dar suporte necessário para a proteção social. E a gente viu que na pandemia, as desigualdades sociais, elas também refletem na forma de contaminação e também na questão da fatalidade.
Então, é muito simples você falar para lavar a mão, se da pessoa não tem água encanada. Como que vai ser? Você tem água encanada, você tem o sabonete, você tem o álcool em gel, mas a comunidade não tem acesso. Ou distanciamento social numa casa com 30 metros quadrados e moram 6 pessoas. Então, são tantas coisas que agora acho que a população conseguiu enxergar, sabe? Ver pelas mídias, ou fingia que não via e agora ficou mais gritante, né? Então, a gente precisa conciliar esse projeto profissional, né? E antes de fazer minha frase final, gostaria de fazer algumas considerações. A Kelly, a professora, a Kelly aluna, também estou com muita saudade, a Cauana, todos os alunos aqui presentes, Débora, de Paula, que foi aluna também, nossa, que gostoso, a Nayara, que saudade, né, Nayara? Todos os nossos alunos, os profissionais aqui que puderam contribuir comigo, as professoras. Então, eu tenho muita coisa para falar, Eduardo, teria muita coisa para falar, mas resumindo, são momentos difíceis. Não tem como a gente prever como vai ser amanhã. Eu falo que nem a semana. Então, toda semana a gente senta, discute como que tá, como a gente pode melhorar, como que a gente pode conduzir o nosso trabalho, que é muito gritante. Só que uma coisa é necessário, a gente entender os aspectos políticos e econômicos que estamos vivendo. Então, não tem como a gente separar o nosso atendimento na frente de trabalho da crise política. A crise dessa pandemia, ela está associada a uma crise política e a uma crise econômica, né? E a gente sabe que o lado político, ele está defendendo a questão econômica, né? E acredita que a pandemia ela está acontecendo, mortes virão, naturalizando algumas coisas, que para nós uma vida é importante, todas as vidas são importantes, vidas negras importam, vidas importam, qualquer vida importa, então a gente não pode colocar que uma vida ou milhões de vidas vão acontecer. Então, qualquer defesa que a gente tem é em defesa à vida mesmo. Nós estamos lidando com sobrevivência, né? E isso é uma luta diária. Eu acho que saúde, educação, assistência, habitação precisa se fortalecer, porque a gente viu que a questão, o déficit habitacional influencia de como está sendo o enfrentamento a essa pandemia, né? A gente sabe aquela história, né? Nós estamos no mesmo barco. Não, a gente está no mesmo tempestade, mas os barcos são diferentes, com certeza, né? Então, a gente precisa compreender. Eu acho que nós, enquanto trabalhadores, nós precisamos estar unidos e fortalecidos. Mais alguma coisa? O professor Douglas, ele relata que mesmo virtualmente foi um prazer conhecê-la, professora Valéria. A professora Celeste está agradecendo, a Bárbara Firmino, a Elisete diz que foi bom te ver. Que bom a também, Kelly Elisete. Relata que foi obrigado por compartilhar conosco conhecimentos tão importantes. A Celeste fala que é uma excelente obra, a que você cita, da Camila Potiara. A Nayari Namorato coloca: obrigado, professora Valéria, por toda a explicação e clareza. Admiro você e não canso de dizer o quanto estou com saudades. Né? Então, são relações, né, de afetuosidade que a gente se encontra, né, todos os dias. A nossa vida, né? Que fazem parte das relações sociais a que empreendemos nos nossos cotidianos, diversos cotidianos de trabalho que a gente passa em nossas vidas. Então, eu agradeço, professora Valéria, pela contribuição em nome do corpo docente de serviço social da UEM, né? Foi um prazer, né, uma honra recebê-la
né? Espero ter outras oportunidades de debater com você temas que, na verdade, são tão complexos, envolvem uma complexidade, né? Mas que são fundamentais para entender como se direcionam as políticas de proteção social no âmbito tanto dos municípios de maior parte, quanto dos municípios de pequeno porte, e entender a conjuntura que está ligada a este contexto, né, em detrimento das políticas sociais. Então, Quero dar eu uma agradeço. Pode falar, professora Valéria. Ah, não, não vamos, né? Eu queria dizer que foi um prazer, uma honra, e reitero que quando tudo voltou normal, que seja em breve, quero visitá-los aí na UEM, tá? Sempre estou recebendo convite e quero visitá-los também. Também muitas saudades que vocês estão colocando. Também estou com muita saudade de todos. Criei vínculos importantes aí na UEM, né? Então, amo vocês, muito obrigada. Olha, estão mandando aqui. E eu gostaria de parafrasear essa Frente Nacional em Defesa do SUS, que ele diz: precisamos de mais SUS, mais proteção social, né? Cada vez mais, né? Mais SUAS, né? Mais Sistema Único da Assistência Social e não menos, que não haja retrocesso e mais proteção social, né? E a Marilda Yamamoto escreveu há muito tempo atrás, né? Sobre sonhos. Estamos vivendo tempos complicados, difíceis, mas a gente tem que acreditar que as coisas vão servir para mudanças, para transformações. Transformações de pessoas que vão transformar coisas, que vão transformar situações, né? Então, para a gente mudar essa realidade, a gente tem que partir de mudar e transformar pessoas, que as pessoas se tornem melhores, nós nos tornemos melhores e mais competentes e mais comprometidos com as nossas defesas, com o nosso trabalho e com a nossa profissão, tá? Muito obrigado e espero. Falei de uma forma muito simples, não busquei nada muito teórico, metodológico, porque os que me antecederam falaram muito bem, com muita propriedade. Quis tentar trazer um pouquinho da minha experiência para todos vocês e das minhas defesas, né? Obrigado, professora Valéria. Certo? Beijo a todos. Tchau.